Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você nesse dia a estar refletindo comigo em Provérbios, capítulo de número 11, versículo de número 27, onde a palavra de Deus nos diz assim: Quem procura o bem alcança favor, mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. Refletiremos nesse dia a respeito do tema motivações e seus resultados. Bem, queridos, olhando com muita atenção para essas duas atitudes, qualquer pessoa sensata diria que não faz sentido correr atrás do mal, pois seria uma energia gasta para resultar em consequências desastrosas. Possivelmente, aqueles que são ajuizados optariam por procurar o bem, pois teriam como resultado uma boa recompensa. Durante o reinado de Assuero, dois homens se destacaram por suas motivações. O primeiro era Mordecai, o judeu tio de Hadassa, ou seja, a rainha Esther. E o texto sagrado de Esther, do livro de Esther, capítulo 2, versículos 21 a 23, vai nos dizer que naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, um deles era Bigtan e o outro Teres, sobre modo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. A motivação para Mordecai procurar o bem estava no seu caráter, e não em ser reconhecido, tampouco ser alvo de holofotes. Evidentemente, alcançar o favor ou recompensa do bem que fazemos nem sempre é imediato, mas em um momento oportuno e preparado por Deus, isso acontece. E nesse caso, Deus pode usar até mesmo aqueles que correm atrás do mal para que sejam envergonhados por suas ações, como foi o caso do príncipe Amã. Esse príncipe era um príncipe soberbo que detestava o povo judeu e principalmente detestava Mordecai. E nós vamos observar que nesse mesmo livro, o livro de Esther, no capítulo 6, versículos de número 6 até o verso de número 10, será relatado que num determinado dia o rei Assuero ele estava insone naquela noite e trouxeram os livros das crônicas. E quando o rei então ele vai ler esse livro, ele vai perceber essa ação nobre de Mordecai. E ele então tem uma dúvida se aquele homem havia sido recompensado. Acontece que entrou Amã e o rei lhe disse: Que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: De quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: Quanto ao homem a quem o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma montar. E tenha na cabeça a coroa real e entreguem-se as vestes e o cavalo nas mãos dos mais nobres príncipes do rei. E vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Então note você que situação complicada ficou o Amã, que odiava o Mordecai e também o povo judeu, e ele então tem que passar por essa situação. Mas o segundo homem a quem eu havia feito menção,
que também tinha uma motivação, esse era o próprio Amã. Mas esse homem, ele tinha uma motivação para correr atrás do mal. Ele não se conformava que o judeu, o Mordecai, não lhe tratava como um semideus. E por conta disso, correu atrás do mal, no sentido de prejudicar muito mais do que o judeu Mordecai. Estava preparado para uma execução em massa contra o povo judeu. E para o Mordecai, esse príncipe Amã havia preparado uma forca. Mas naquele dia, por ocasião de um banquete, a rainha Esté revelaria quem de fato era Amã. A máscara dele cairia. E de fato caiu. E cumpriu-se o que estamos vendo nesse versículo de nossa reflexão sobre motivações. E o texto do livro de Esther, ainda no capítulo de número 7, agora versículos 9 a 10, vai nos falar o fim que esse homem teve, o fim trágico, o resultado da sua motivação. A palavra de Deus diz assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Bem, queridos, finalizo essa reflexão com as sábias palavras do Senhor Jesus Cristo sobre motivação. E desejo que estejamos refletindo sobre procurar a glória de quem nos enviou, ou seja, o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 18, diz assim: Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Que eu e você possamos procurar motivações que de fato glorifiquem a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.